Olá, LDO de Estrela é encaminhada à Câmara com crescimento de 9% na arrecadação. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um motociclista ficou ferido em um acidente com uma Fiorino por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira no bairro Languiru, em Teutônia. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o motorista de uma CG Titan de Colinas sofreu lesões leves depois da colisão lateral na rua 25 de julho. O condutor de 31 anos foi encaminhado pelo SAMU para atendimento no Hospital Ouro Branco. E um soldado da Brigada Militar de Estrela foi baleado em uma troca de tiros e um dos autores dos disparos contra a guarnição morreu no hospital. Foi por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira. Conforme informações do comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar, o Major Marcelo de Abreu Fernandes, 2 brigadianos em uma viatura tentaram abordar os 2 suspeitos em uma motocicleta na área central do município, isto por volta das 2h30 da manhã desta sexta. A dupla fugiu e durante a perseguição tombou em uma via sem saída no bairro Oriental. No momento em que os militares foram realizar a abordagem, os homens armados com revólveres calibre 32 começaram a atirar contra os soldados. Um dos policiais foi atingido por 3 disparos no pescoço, virilha e no ombro. Ele foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado em estado estável. O outro brigadiano saiu ileso. A viatura também foi atingida por disparos. Depois de ser atingido na altura do abdômen, Dimitri Blau de Oliveira, de 23 anos, faleceu após dar entrada no hospital. O segundo envolvido, de 22 anos, foi atingido na perna, passou por atendimento médico e depois foi encaminhado ao presídio pelo crime de tentativa de homicídio contra policial. De acordo com a Brigada Militar, a dupla foi libertada da penitenciária de Lajeado há poucos dias. Oliveira saiu da prisão no dia 28 e o outro participante do tiroteio no dia 21. As armas que a dupla portava e a motocicleta, uma Honda Titan azul, foram apreendidas pelos policiais. Ainda conforme a polícia, há relatos de que, pelas características físicas dos indivíduos e pelas cores dos capacetes que utilizavam, a dupla teria cometido um assalto a um restaurante de Lajeado algumas horas antes do fato em Estrela. E uma lotérica foi assaltada na manhã da quinta-feira na Avenida Rio Branco, no bairro Oriental, em Estrela. Um homem armado com uma pistola teria chegado ao local usando capacete e anunciado o assalto. Após roubar o dinheiro em quantia não divulgada, o suspeito fugiu em uma motocicleta com um comparsa que o aguardava nas proximidades. A Brigada Militar fez buscas, mas até o início da tarde ninguém havia sido preso por este crime. E o relator da reforma política explica propostas aprovadas pelos senadores em plenário. Veja com Dante Ascioli. O texto redefine os vínculos entre os partidos. A primeira grande mudança é nas eleições para vereadores e deputados. As legendas ainda podem se coligar, mas na hora de dividir as vagas, só participa quem alcançar separadamente o quociente eleitoral, o número mínimo de votos para ter direito a uma cadeira no Legislativo. 2 ou mais siglas também podem se unir numa federação. Aí, o rateio das vagas será feito por todos os partidos juntos, como se fossem um só, e essa aliança tem que durar pelo menos 4 anos. Outra inovação é no fundo partidário. A partir de 2018, a legenda que não tiver diretório permanente em 10% dos municípios e metade dos estados fica sem o dinheiro distribuído pela Justiça Eleitoral. Os partidos vão ter que ter voto e funcionamento. Nós estamos dando transparência aos procedimentos dos partidos. O programa político semestral também muda. O partido com até 4 deputados federais tem direito a 5 minutos. A partir de 5 parlamentares, 10 minutos. Para os candidatos, uma facilidade.
acaba o domicílio eleitoral, provar que mora e vota no mesmo lugar onde pretende concorrer. Mas o texto dificulta o artifício dos puxadores, candidatos famosos que têm votos até para eleger outros parlamentares. Só toma posse quem garantir pelo menos 10% do quociente eleitoral, mesmo que o partido tenha direito a mais cadeiras. Grande parte das mudanças é nas campanhas eleitorais. No rádio e na TV, elas são reduzidas de 45 para 35 dias. Os gastos ficam limitados a 70% do que foi usado na última eleição. Carros de som são proibidos, a não ser nos comícios. Também não é possível contratar cabos eleitorais. Mas a principal mudança é no financiamento. O texto acaba com o repasse de dinheiro de empresas a candidatos e partidos. Durante a campanha, os meios de comunicação não podem contratar instituto de pesquisa que tenha prestado serviço a candidatos, partidos ou órgãos públicos. No segundo turno, os candidatos a governador e a presidente devem participar de pelo menos 3 debates na TV. Se um deles faltar, televisão ou rádio farão o debate só com o candidato presente, dando todo o tempo para ele. O projeto estimula a participação feminina na política, amplia de 3 para 4 meses as campanhas promovidas pela Justiça Eleitoral. E as legendas vão pagar multa se não reservarem uma cota do fundo partidário para as mulheres. A peça fundamental é a consciência da mulher que ela pode, de fato, fazer a diferença. O voto em trânsito para presidente, hoje limitado aos municípios com mais de 200 mil eleitores, é ampliado a todas as cidades do país. E a urna eletrônica terá que imprimir os votos. Esse comprovante de votação e em quem o eleitor votou fica dentro da urna. O eleitor não fica com este papel na mão. Portanto, ele é indevassável. Ele é secreto, continua sendo. Se precisar fazer uma recontagem de votos, vai ter o voto físico lá, a possibilidade de fazer essa recontagem. Se prefeito, governador ou presidente da República tiver o mandato cassado, o vice e o segundo colocado na eleição perdem o direito de assumir o posto. Haverá nova votação. Acaba aquela história de segundo turno, terceiro turno, os adversários perdem a eleição e ficam atrás tentando anular a eleição. O plenário vota a redação final da reforma política na próxima terça-feira. Aí, o texto segue para a Câmara, onde ainda pode sofrer mudanças antes de encerrar a tramitação. O relator no Senado tem pressa para que as mudanças possam valer nas eleições municipais, marcadas para o ano que vem. Esses dispositivos, para valerem para a próxima eleição de prefeito e vereador no próximo ano, precisam estar sancionados e publicados até o dia 2 de outubro. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colber. Olá, amigos. Há muito tenho acompanhado a situação precária nas rodovias do país. Sempre se tem mostrado as estradas deterioradas, mas nunca se vê uma discussão maior ou as causas que levam as estradas a ficarem nessa situação. Sempre que posso, tenho defendido que não podemos somente olhar na ótica da falta de atenção dos governos. É preciso atentar para um outro item pouco discutido, que é excesso de carga dos caminhões. Estes infratores, com certeza, são os maiores vilões desse caos nas estradas brasileiras. Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal autuou em Lajeado, somente na BR-386, num único dia, 5 motoristas por transportar carregamentos com sobrepeso. Em um dos casos, o sobrepeso chegou a 22 toneladas e, somadas, ultrapassaram mais de 50 toneladas de sobrepeso, muito além da capacidade possível dos veículos. Os fabricantes dos caminhões têm alertado que o equipamento não tem resistência para suportar excesso de peso, além de degradar o asfalto, expondo todos os motoristas que transitam pelas rodovias, pois o risco de acidente torna-se iminente. Um estudo do DENIT conclui que o sobrepeso reduz em 40% a vida útil do asfalto, que vai sendo deteriorado aos poucos, e o custo com a manutenção cresce 33%,
ocasionando prejuízo anual de quase 1,5 bilhão de reais somente nas rodovias federais do país. Portanto, transportar carga além do limite permitido por lei não é apenas uma questão de assumir riscos e custos de manutenção. É uma questão de falta de ética no trabalho, até porque o sobrepeso de veículos causa também impacto direto no preço do frete, pois transportar mais que o veículo suporta é uma prática que gera uma concorrência desleal do setor. Penso que o poder público, infelizmente, terá que agir mais firmemente colocando balanças ou qualquer tipo de fiscalização que evite esse problema. Os especialistas do setor do transporte acreditam que um caminhão com 50% de excesso de carga cause 10 vezes mais danos ao asfalto do que se estivessem obedecendo à lei da balança. A sobrecarga é um problema inegável dentro do transporte rodoviário de cargas e poderia ser solucionado com a conscientização de todos, pois afinal, se o país luta por um transporte responsável, essa não pode ser uma prática comum. Até a semana que vem. O programa Mesa Brasil Sesc realizou nesta semana a doação de 8 toneladas de peixe a entidades assistenciais atendidas pela iniciativa no Rio Grande do Sul. O montante havia sido apreendido em Torres pelo IBAMA, que fez o repasse ao programa. Somente em Lajeado e região foram distribuídas 2 toneladas mais 400 mil quilos para as entidades cadastradas. O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade formada por doadores de alimentos, doadores de serviços e produtos, voluntários e instituições sociais cadastradas na iniciativa. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio RS nas cidades de Porto Alegre, região metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e vales do Taquari e Rio Pardo, em Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Sempre em parceria com as prefeituras locais. Outras informações podem ser obtidas no site do Sesc, que é sesc-rs.com.br/Mesa Brasil. O programa contribui para a inclusão social de crianças e adolescentes em áreas de risco social. Veja na matéria da NBR. Base Aérea de Anápolis, Goiás, 9 horas da manhã. A turma de cerca de 100 alunos com idade entre 7 e 16 anos já está em forma. Primeira aula do dia, disciplina. Agora sim, hora de ir para uma das atividades que o programa Forças no Esporte oferece. Uma delas é a natação e um dos mais empolgados é o Diego. Aluno especial, ele recebe atenção extra da professora dentro da piscina. A aula acaba, mas a alegria continua. É bom demais, você joga bola, corrida e nada. Aqui também tem futebol para a criançada. A pontaria não é das melhores, mas o que vale é a formação do cidadão. Reduziu em 60% os índices infracionais nos locais que nós atuamos. Os equipamentos chegam com a ajuda do Ministério do Esporte, que até o ano de 2013 cedeu mais de 22 milhões de reais em material esportivo. Tudo para garantir uma atividade saudável para os alunos. Eles contam que se não estivessem aqui, não teriam o que fazer no bairro onde moram, que fica numa região carente da cidade. Eu gosto daqui, é bom. Os esportes fazem bem à saúde. Até a nota na escola melhorou. Nós aprendemos muita coisa aqui, então comecei a tirar mais nota boa, então. Aqui no projeto, os alunos também têm aula de reforço escolar. E todas as atividades que acontecem aqui em Anápolis também são feitas em outras unidades militares espalhadas pelo Brasil. 15 mil alunos são atendidos pelo programa em todo o país. Só aqui na base aérea de Anápolis são 400 crianças. E olha que tanta atividade física dá uma fome. O programa recebe recursos também do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para alimentar quem participa do programa. Em 6 anos, foram cerca de 22 milhões de reais só para esse fim. O que você mais está gostando aí? Tudo. Você gosta de comer aqui? Gosto. Por quê? Porque aqui é bom.
Neste segundo semestre, o Hospital Bruno Born de Lajeado traz uma nova proposta de aproximação com a comunidade. O recém-estruturado projeto que leva palestras à comunidade, agora renomeado como Programa Nós Cuidamos, Nós Ensinamos, tem por objetivo trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, proporcionando um olhar diferenciado à assistência à saúde na busca da melhoria da qualidade de vida. Este programa apresentará palestras em escolas de educação infantil, tanto para os alunos como para os professores e também para grupos da terceira idade do município. A primeira palestra para o público da terceira idade foi apresentada na tarde desta quinta-feira, no grupo Projeto Conviver do bairro Campestre. A psicóloga do HBB, Sandra Coleto, ministrou o tema Viva Bem. Foram abordados aspectos referentes a viver bem, enfatizando a importância de cuidar da mente, da saúde física e emocional, realizar atividades prazerosas, assim como uma reflexão sobre o que pode se fazer para ter qualidade de vida. Também foi enfatizado sobre a importância de estar bem emocionalmente e aproveitar o que se tem de melhor nesta fase. A coordenadora do projeto Conviver da Prefeitura de Lajeado, a Tânia Pitol, agradeceu ao HBB por proporcionar este encontro com o grupo e levar assuntos relevantes e inspiradores. Ela destacou que o objetivo do projeto com essas parcerias é oferecer mais qualidade de vida à terceira idade através destes momentos de lazer, troca de experiências, conhecimentos e integração. Sobre o programa Nós Cuidamos, Nós Ensinamos, que está iniciando suas ações neste segundo semestre, a coordenadora do setor de recursos humanos do HBB, a Gisele Vieselli Farinhas, salienta que o trabalho junto às escolas de educação infantil e com os idosos redefine o olhar do hospital sobre a saúde e o bem-estar da comunidade como um todo. O governador José Ivo Sartori reuniu-se com prefeitos na 38ª Expo Inter. Veja com André Martins. Prefeitos de diversas regiões do Rio Grande do Sul participaram de jantar organizado pelo governo estadual na noite desta quinta-feira na 38ª Expo Inter. Durante o evento, 14 municípios assinaram contratos de financiamento do Badesul Cidades, totalizando mais de 19 milhões de reais. Os recursos se destinam a investimentos em infraestrutura urbana, infraestrutura de redes de comunicação e construção de centros administrativos. Representa o fortalecimento das prefeituras municipais, cada vez mais o alinhamento com o governo do estado. No momento de dificuldade, no momento de crise, nós precisamos buscar parcerias para que a gente possa superar esse momento difícil. Nós temos que ter a capacidade do diálogo, do respeito, e através dele a gente buscar alternativas para alavancar e recuperar a realidade difícil que os municípios enfrentam em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Dirigindo-se aos prefeitos, o governador José Ivo Sartori lembrou da necessidade do município atender a sua comunidade. Eu fui prefeito 8 anos, sei a importância do município, sei o papel que ele desempenha, o papel que ele tem que realizar, porque o cidadão, ele mora no município. Ele não mora no estado e não mora na União. É lá no município que ele vai pedir o que ele precisa e o que ele necessita para a sua comunidade. A partir de segunda-feira, feriado de 7 de setembro, começa o serviço de coleta de resíduos orgânicos e seletivos com nova empresa em Lajeado. Na manhã da sexta-feira, representantes da Compacta Blocos de Concreto Limitada ME, de Estrela, Augusto Bassani Collin e seu pai, Luiz Humberto Collin, se reuniram com o secretário do Meio Ambiente, José Francisco Antunes, e a equipe para acertar os detalhes. Os empresários garantiram estar tudo preparado para iniciar o serviço e que farão o máximo para que a transição de uma empresa para outra seja tranquila. Luiz Humberto informou também que a Compacta está se instalando em um pavilhão situado às margens da BR-386 em Lajeado e não mais no local apontado anteriormente. Disse também que os caminhões estão chegando e que a equipe está formatada. O secretário reforçou a intenção de o município manter a qualidade da coleta, tanto orgânica quanto seletiva. Durante a semana, a Justiça deferiu liminar parcial a mandado de segurança impetrado pela segunda colocada no processo de licitação. A empresa Edijamir dos Santos postulou a suspensão da assinatura do contrato com a Compacta, alegando ter errado o cálculo que levou à proposta.
Na quinta-feira, o município apresentou a sua defesa e encaminhou documentação ao Ministério Público, dando ciência sobre o ocorrido. O assessor jurídico da Prefeitura, Edson Kober, informou que tanto o contrato com a Compacta quanto a ordem de serviço foram firmados antes da liminar ser deferida, o que impossibilita seu atendimento. A coleta orgânica será realizada em 2 turnos, um diurno, a partir das 8 horas da manhã, e outro noturno, a partir das 4 da tarde. O roteiro praticamente se manterá. A alteração maior ficará por conta da coleta seletiva. Passará para as 5 horas da tarde de segundas às quintas-feiras e para as 8 horas da manhã nas sextas-feiras nos bairros Florestal, Americano, Hidráulica e Centro. Vencedora da licitação, a Compacta deverá executar serviços de coleta, transporte e armazenamento de resíduos domésticos e seletivos a um custo de R$ 123,97 por tonelada de lixo recolhido ao aterro sanitário e R$ 462 por tonelada de lixo seletivo. E o revezamento da tocha olímpica Rio 2016 começará no dia 3 de maio. Veja na matéria da NBR. A tocha olímpica vai passar por todas as regiões do país. O subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto, lembrou que qualquer pessoa pode participar do revezamento da tocha. Todos os brasileiros e brasileiras podem se inscrever. Aliás, estão convidados, se inscrevam. Cerca de 12 mil pessoas vão carregar a tocha em todo o país, em todas as 300 cidades, onde nós vamos ter o chamado revezamento da tocha. Nós queremos todos os tipos, todas as cores, todos os amores brasileiros estejam representados para carregar a tocha olímpica. O revezamento da tocha deve durar cerca de 100 dias. Ela vai sair no começo de maio da Grécia, na cidade de Olímpia, e vem para o Brasil. A primeira cidade a receber a tocha é Brasília. Cada cidade vai mostrar a sua história, o seu orgulho, e vai vender isso para o mundo. O mundo inteiro vai assistir a passagem da tocha pelo Brasil. O prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, acompanhado do secretário da Fazenda, Darlan Bellini, entregou no Legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2016, a LDO. A proposta foi recebida pelo presidente da Câmara, Hernani de Castro, e vereadores. A LDO projeta um orçamento de R$ 87.100.000 em 2016. Conforme o secretário da Fazenda, isso representa um crescimento de pouco mais de 9% em relação ao exercício deste ano, que foi de R$ 79.800.000. A LDO compreende as metas e prioridades do governo municipal e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Na proposta entregue à apreciação dos vereadores estão metas como a pavimentação de ruas e estradas do interior do município, a previsão do início da construção da Unidade Básica de Saúde do bairro das Indústrias, entre outras. De acordo com o secretário Darlan Bellini, a projeção de crescimento do orçamento de 2016 leva em conta a situação econômica do país e leva em conta também o incremento das receitas próprias, como o ISS e o IPTU. E o Ministério da Saúde alerta sobre prejuízos causados à saúde com o uso de narguilé. Carolina Becker traz as informações. O narguilé, vendido também como peça de decoração, é uma espécie de cachimbo de água usado por jovens e adultos em festas e eventos para fumar tabaco aromatizado. O consumo virou moda no país e já existem bares especializados só para o uso do narguilé. A peça, que é muito usada em países do Oriente Médio, funciona assim. O tabaco, que pode vir com aromas agradáveis e até sedutores, como frutas e chocolate, é aquecido. A fumaça gerada passa pela água, antes de ser aspirada pelo usuário por essa mangueira. Por causa desse mecanismo, que parece um filtro, o narguilé é visto como menos nocivo, mas, na verdade, ele é mais prejudicial que o cigarro. Segundo o médico e coordenador do Programa de Prevenção ao Tabagismo no Distrito Federal, o Dr. Celso Rodrigues da Silva, o usuário de narguilé, além de correr o risco de se viciar, está exposto a todos os componentes tóxicos do cigarro, em maior volume e em um período de tempo menor. Os dois causam as mesmas doenças, sendo que o narguilé com certeza vai causar as mesmas doenças com muito mais antecedência do que o do cigarro,
que é o infarto do coração, as doenças pulmonares, o derrame cerebral e o câncer de pulmão, que é a doença que praticamente a gente pode garantir que não tem cura. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem mais de 200 mil usuários de narguilé. A maioria dos usuários, jovens entre 18 e 29 anos. 97% dos consumidores estão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte e Nordeste registram 3%. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o cigarro mata 200 mil pessoas por ano no país. O tabagismo é o responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Só as internações, sem contar as sessões de quimioterapia, radioterapia, os 40 milhões de medicamentos, só as internações tiveram um custo de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Até porque nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doença pulmonar, crônica, nós estamos falando de doença coronariana, UTI, então assim, é de fato muito impactante, não só para o Brasil. O governo federal vai liberar 86 milhões e 600 mil reais para impulsionar o setor de lácteos no Rio Grande do Sul. Foi o que anunciou nesta sexta-feira a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, durante a inauguração oficial da Expo Inter 2015 em Esteio. A medida, destacou a ministra, vai beneficiar 18 mil propriedades rurais em 132 municípios gaúchos. O recurso faz parte do Programa da Melhoria de Competitividade do Setor de Lácteos brasileiro, elaborado pelo Ministério e atenderá às safras 2015, 2016 e 2017 e 2018. Em todo o país, o Ministério vai contemplar 80 mil propriedades nos principais estados produtores de leite: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Paraná. O programa tem o objetivo de melhorar a qualidade do leite produzido nessas propriedades e aumentar a renda dos produtores, a fim de que migrem das classes D e E para C, ampliando a classe média rural. Entre as ações previstas estão o melhoramento genético do rebanho, a erradicação da brucelose e da tuberculose, a capacitação técnica e extensão rural, a ampliação das exportações e o apoio ao cooperativismo e associativismo, objetivando corrigir imperfeições do mercado. De acordo com a ministra Cátia Abreu, o Ministério e suas instituições cuidam para que o alimento brasileiro continue saudável. A Câmara de Lajeado realiza terça-feira, a partir das 7h30 da noite, uma sessão solene em homenagem a Darcy José Corbellini, ex-prefeito e vereador do município. A proposta foi encaminhada pelo vereador Hildo Salve, do PT, e aprovada por todos. Na oportunidade, será entregue uma placa de reconhecimento do Poder Legislativo aos serviços prestados à comunidade. Corbellini foi presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado em 1953 e 1962, suplente de deputado estadual em 74, prefeito de Lajeado nas gestões 69-73 e 77-82, e presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, a AVAT, em 77 e 78. E os trajes típicos gaúchos fazem sucesso entre as mulheres da Expo Inter. Thaisa Borges traz as dicas de como não errar no momento de escolher a roupa certa. As mulheres gostam de caprichar no visual e na Expo Inter, acessórios e trajes típicos do Rio Grande do Sul são os preferidos. Botas, bombachas, camisas, chapéus fazem a cabeça da mulher gaúcha, que é reconhecida pela sua beleza. A Marlene vai nos dar algumas dicas de qual que é a roupa ideal, Marlene, para vir aqui para a Expo Inter, as mulheres. Seria a bombachinha feminina. Aí vai usar a bombachinha, uma camisetinha baby look, com um cintinho, um chapéu que vai acompanhar. Aí pode ser a bota ou uma sapatilha de couro, ou uma alpargata de corda. A gente pode colocar também, a mulher também pode usar lenço, fica legal a mulher usar? Pode usar o lenço, qualquer tipo de lenço, também é tanto feminino como masculino. Então ficam as dicas para quem quer caprichar no visual e não errar na hora de escolher o modelo ideal para usar na feira. Quem for ficar na cidade durante o feriadão do dia 7 de setembro, que é em comemoração à independência do Brasil, terá como opções de lazer o Jardim Botânico, que estará aberto no sábado, domingo e segunda-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 até as 6 da tarde.
Também estará aberto para visitação o Parque Histórico, em horário normal no fim de semana, das 8 da manhã às 7 da noite e na segunda-feira, da 1 às 7 da noite. Já para atendimentos médicos, a população de Lajeado deve dirigir-se até a unidade de pronto atendimento, a UPA, que funciona 24 horas por dia. A coleta de lixo domiciliar ocorre normalmente no sábado e no feriado a novidade no serviço será a mudança do horário, que iniciará às 8 horas da manhã, em virtude da troca de empresa que realizará a coleta. E veja como será o feriadão com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E este fim de semana o tempo muda. O sábado começa com chuva em todas as regiões do estado, mas no decorrer do próprio dia, essa instabilidade tende a reduzir e no domingo o sol pode aparecer em algumas regiões. Essa chuva também não é aquela chuva das enchentes de São Miguel de Setembro, não. É uma chuvinha fraca. Para Lajeado a previsão é no máximo de 2 milímetros de chuva. Isso equivale a uma pequena pancada ou aquele chuvisco assim de molhar bobo, como se diz aqui por aqui, característico dessa época do ano, do finzinho do inverno e início da primavera. Mas essa chuva está prevista só para o sábado. No domingo o tempo muda, pode ter um pouco de nebulosidade ainda, mas o sol aparece em praticamente todas as regiões. Vamos ver como ficam as temperaturas em Lajeado neste fim de semana. O sábado, com chuva, começa com 15 graus e máxima de 22 graus. No domingo, o sol aparece e o dia também é um pouco mais quente. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 24 graus. Como a temperatura vai subindo, a tendência é que na segunda-feira chova em Lajeado. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. É aquela sensação de abafamento e umidade, também características do fim do inverno e da entrada da primavera. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Eu estou saindo de férias durante 15 dias. Nesse período, o próprio Márcio Souza dá a previsão do tempo dentro do Redação Informativa. A gente retorna com as baterias recarregadas, esperando, é claro, a sua audiência. Márcio, até a volta. A você que nos assiste, ótimo fim de semana, bom feriado e até a volta. Obrigado, Rodrigo, e que o tempo colabore para que você aproveite muito bem as suas merecidas férias. E a Escola do Chimarrão, na Expo Inter, ensina o preparo da bebida típica dos gaúchos. Veja com Thaisa Borges. E uma das grandes atrações da Expo Inter é a Escola de Chimarrão. É claro, o chimarrão faz parte da cultura aqui do nosso Rio Grande do Sul e atrai milhares de pessoas aqui para a Expo Inter. São vários modelos, várias opções de chimarrão e a gente vai falar um pouquinho mais. Por isso, o Pedro, diretor executivo da Escola de Chimarrão, está aqui com a gente, que vai explicar para nós essa variedade de chimarrão que a gente tem aqui, que vocês ensinam, Pedro. Bem, a Escola de Chimarrão é uma ONG do município de Venâncio Aires que tem por objetivo fazer o resgate da cultura da erva mate, ou seja, os 500 anos do chimarrão. Eu vou começar com o chimarrão, que o nome do chimarrão é chimarrão de 11 segundos, tá? O nome dele ficou de 11 segundos e ele é importante não pela velocidade, sim pela praticidade, tá? Consiste em colocarmos uma colher de erva na cuia. Depois nós vamos colocar água quente já a 70 graus, isso é muito importante, que eu gostaria de comentar daqui a pouco. Então coloquei uma colher de erva na cuia, água quente até o pescoço da cuia, e agora eu vou completar, vou fechar toda a abertura da cuia com erva mate. Fechando toda a abertura da cuia com erva mate, eu vou utilizar a própria bomba agora, vou afastar essa erva, eu vou afastar a erva, vou encontrar a água, encontrei água, completo a água e está pronto o chimarrão. Só introduzir a bomba. A Eliane veio em uma excursão de Goiás para a Expo Inter. Ela vai voltar para o estado e fazer um bom chimarrão. Isso porque aprendeu na escola as dicas de como preparar a bebida mais típica do Rio Grande do Sul.
Né, ter uma escola de chimarrão aqui, a gente não sabe fazer, é a primeira vez que eu estou vendo preparar também. Eu já vi o pessoal meio que fazer de longe, mas assim, detalhadamente igual o pessoal explicou, não, né? Então assim, para nós é uma honra, né? Aprender a fazer chimarrão. E este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 4 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na terça-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.